Graça e paz vos sejam multiplicados. Amém? Estamos aqui no culto de ações de graças pelo aniversário da UPA, né? E o tema que vamos falar hoje, palavra, é o tema anual da União Presbiteriana de Adolescentes. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, capítulo muito conhecido. Vamos ler apenas o versículo 18, mas vamos depois fazer algumas referências a alguns textos próximos nessa passagem. Romanos capítulo 8, eu titulei o tema da mensagem de hoje, a glória incomparável do porvir. A glória incomparável do porvir. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Que glória, irmãos, incomparável é essa, né? Algo profundamente revelador nesse texto de Romanos, capítulo 8, né? O propósito do apóstolo Paulo, que ele declara com firmeza: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada, né? A afirmação ela é categórica, ela é matemática, quase matemática. Trata-se de uma desproporção absoluta aqui entre duas realidades, entre sofrimento e glória. Mas, no entanto, é justamente o primeiro termo da equação, o sofrimento, que domina a nossa experiência. O segundo, muitas vezes, permanece como uma palavra um pouco vazia para nós. Trata-se de uma desproporção absoluta entre essas duas realidades, né? Parece que a palavra glória tem um conteúdo nebuloso para nós. A gente praticamente parece não compreender o seu significado. E essa dificuldade não é pequena, irmãos. A palavra glória soa abstrata para nós, cristãos contemporâneos. Quando a ouvimos, talvez a gente pense numa imagem de uma luz difusa, né? E eu estava vendo aquela imagem ali, né? Do símbolo, a imagem da glória, de um sol, das nuvens, um coro angelical, não é? Uma vaguidão celestial, e como se não tocasse o chão, e a gente imagina a glória como algo extremamente abstrato, né? A gente transforma a glória numa ideia teológica, algo que pertence ao domínio dos comentários, das teologias sistemáticas, das confissões de fé, mas que não tem um peso, uma textura, uma densidade existencial. É como se a glória fosse um termo técnico do vocabulário cristão e não, irmãos, uma realidade que está para irromper. É paradoxal, porque Paulo não fala de uma glória como algo distante, irmãos, ou etéreo. Ele descreve a glória como algo a ser revelada em nós. E, na verdade, irmãos, é uma realidade que já iniciou e já foi revelada, ou já iniciou a sua revelação em nossa vida. Ela está dentro, incubada no povo de Deus, e em determinado momento ela vai ser manifestada com uma força tão profunda que qualquer sofrimento vai parecer leve perante essa glória. Vejamos os textos anteriores, irmão, dessa passagem aqui do capítulo 8. Por que Paulo diz com essa certeza? Se vocês virem, irmãos, o versículo 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2 do capítulo 8. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já te livrou da lei do pecado e da morte. O versículo 14 diz assim: irmãos, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E o 17, ora, se somos filhos, nós somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A glória paulina trazida nessa passagem, irmãos, não é uma abstração, ela é uma substância. É a liberdade verdadeira dos filhos de Deus, é a liberdade que nós recebemos, irmãos. Estamos livres do pecado. Infelizmente ainda não da presença do pecado,
Mas veja bem, é a redenção do corpo, é uma criação libertada da escravidão, da corrupção, e ela é tão real, irmãos, que na lógica do apóstolo Paulo, ela é mais real do que a dor que ele sentia. E para nós essa glória pode ser tão real quanto a dor que nós possamos estar sentindo hoje. E por que a gente pode pensar, irmãos, a gente enxerga tão bem o sofrimento e tão mal a glória? A resposta ela é simples, porque o sofrimento ele é algo imediato. Ele não precisa de fé para ser reconhecido. Ele se impõe nos sentidos, né? A gente percebe, a gente sente a dor, a gente sente as perdas, nós sentimos as enfermidades, as doenças, as injustiças que existem no mundo, as noites de insônia. O sofrimento é algo palpável. A glória, porém, exige aquele olhar que a fé desperta, a capacidade de ver o que ainda é como se já existisse, como se já fosse. E é justamente, irmãos, essa capacidade de ver o que ainda não é, como já fosse, que nos falta. O sofrimento, irmãos, ele é leve, ou ele vai parecer leve se for comparado com a glória incomensurável que nós temos a receber. Nós vivemos uma desproporção hoje. O sofrimento é tudo e a glória é quase nada. A dor ocupa quase todo o espaço da nossa percepção e a promessa da glória é relegada ao fundo, né, como uma nota de rodapé. Mas esse texto de Paulo hoje, irmãos, ele nos convida a uma inversão no olhar. O sofrimento não pode nos negar, né? Na verdade, nós não podemos negar esse sofrimento. Ele diz, os sofrimentos do tempo presente, nós reconhecemos a realidade deles e reconhecemos a sua duração. Porém, nós devemos redimensionar a nossa visão, ou redimensionar a percepção da glória, deixando de tratá-la como uma abstração piedosa e passando a considerá-la como uma realidade mais sólida. Uma realidade mais sólida do que a dor, mais duradoura do que a perda, e mais certa, irmãos, do que qualquer sofrimento. Ao final a gente vai entender um pouco essa realidade, mas agora eu queria falar aos nossos adolescentes, né? Um sermão voltado também para eles, né? E eu queria pensar, o que seria glória para um adolescente hoje? O que faria os olhos de um adolescente brilhar, né? O seu coração acelerar, a sua imaginação fluir, aquele desejo que ele tem para o futuro. E talvez a gente pense, né, que a glória para os adolescentes, ou numa proporção diferente, não é? Eu não falo dessa glória incomensurável, mas o que seria uma glória para os adolescentes hoje? A gente pensa, seria aquele desejo de ser visto, de ser aceito, de ser reconhecido, de possuir muitos seguidores, curtidas e likes em sua rede social, né? De ser belo, né? Ou de ser visto como belo pelos outros, de usar roupas de marca, de curtir, de ter um celular de última geração, de ser admirado na escola, né? O adolescente aqui que não quer ser admirado na escola. A gente pensa numa proporção maior, aquela liberdade, né? Eu quero ter a liberdade para fazer o que eu quiser. Eu quero alcançar o sucesso rapidamente. Talvez de uma outra forma, talvez de uma forma mais simples até, eu não quero enfrentar a rejeição, eu não quero enfrentar o sofrimento, eu não quero enfrentar o fracasso. Eu quero encontrar alguém que me ame. Eu quero descobrir qual será o meu futuro, né? Qual a minha perspectiva de futuro profissional. Eu quero ter uma vida para ser mostrada. Todas essas perspectivas o adolescente ele almeja, né? E são desejos normais, não podem ser desprezados. Eles revelam necessidades verdadeiras pelos adolescentes, necessidade de identidade. As pessoas hoje buscam identidade, irmãos. Buscam reconhecimento, buscam valor, segurança, pertencimento, propósito, segurança. Agora o problema é que o mundo, irmãos, não oferece as respostas superficiais para essas questões. E vejamos a diferença entre a glória que o mundo oferece e a glória que Deus promete. A gente pode pensar, o mundo prega uma espécie de glória aos adolescentes. Ele diz assim, você será feliz quando todos olharem para você. Você terá valor quando você for admirado. Você vai ser importante quando você tiver muitos seguidores na sua rede social. Você, adolescente, pensa que só é realmente livre quando você fizer tudo o que você quiser. E ninguém precisa dizer o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer.
Ou que você só vai se sentir realizado quando você curtir os maiores prazeres, ou você tiver dinheiro, ou você tiver sucesso, a beleza, ou você só vai ser feliz, ou pensa, só vou ser feliz quando não tiver mais problemas, né? Só que a gente precisa entender, irmãos, que essa glória que o mundo oferece nessas questões, ela é extremamente frágil. É uma glória que depende da aprovação dos outros, que muda conforme as tendências, que desaparece quando a aparência muda, que se esvai quando as curtidas diminuem, quando alguém que era popular deixa de ser popular porque surge alguém mais interessante ou mais popular, que chama a atenção dos outros. Mas Romanos 8, irmãos, nos apresenta uma glória maior, e Paulo não diz que a glória será revelada em nossos perfis, em nossa aparência, em nossa popularidade, em nosso desempenho. Ele afirma que haverá uma glória de ser revelada em nós, porque Deus está formando em nós aquilo que o mundo não pode produzir. Não só nas crianças, não só nos adolescentes, não só nos jovens, em todos nós. Deus está formando, irmãos, nos adolescentes, eu diria, filhos reconciliados com o Pai. Deus está formando filhos transformados pelo Espírito Santo. Deus está formando adolescentes livres do pecado. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. Porque o Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. A glória que o mundo pergunta, irmãos, é assim: quantas pessoas estão olhando para você? A glória de Deus, ela pergunta assim: Jesus está olhando para você? A glória do mundo depende da aprovação. A glória de Deus, irmãos, depende da adoção, e vocês já foram adotados pelo Senhor. Nós lemos aqui. A glória do mundo precisa ser constantemente exibida. A glória de Deus, irmãos, pode começar no secreto. Quando um adolescente ora no seu quarto, isso se estende para qualquer um de nós e para todos nós. Quando nós estamos orando no secreto, a glória de Deus se manifesta quando nós resistimos ao pecado, quando nós perdoamos alguém, quando nós dizemos não à pressão dos amigos ou das pessoas para fazer algo que iria desagradar a Deus, e nós não fazemos, nós permanecemos fiéis ao Senhor, mesmo quando isso não gera aplausos. O que realmente encheria, irmãos, os olhos de um adolescente? Eu pensaria assim. E a gente vai apresentar uma visão da glória para a nossa vida, que seja simplesmente uma glória diferente daquela de ter uma vida melhor. Não é simplesmente ter uma vida melhor. E eu pensaria, a verdadeira glória seria ser completamente reconhecido, ainda assim ser plenamente amado. E eu digo isso por quê, irmãos? Porque o adolescente, muitas vezes, ele tem certas inseguranças, e ele não quer que as pessoas conheçam as inseguranças, os medos, às vezes pecados escondidos, as fraquezas, de ser reconhecido por dentro nos seus defeitos, porque ele tem medo de deixar de ser amado se as pessoas reconhecerem. Às vezes a gente tem medo disso, irmãos. Às vezes a gente não mostra para as pessoas os nossos defeitos. Às vezes a gente vive, uma capa aparentemente. A gente tem medo de que as pessoas conheçam os nossos defeitos, porque as pessoas vão deixar ou não vão se aproximar mais de nós. Mas o Evangelho apresenta um Deus que é completamente diferente, que Ele conhece você inteiramente, me conhece inteiramente, e mesmo assim Ele nos ama, mesmo conhecendo as nossas falhas. A glória futura será um dia em que não haverá, irmão, mais vergonha, mais culpa ou necessidade de esconder. Não precisaremos construir uma imagem para sermos aceitos. A gente pode aplicar assim: você não precisa fabricar uma versão admirável de si mesmo para ser recebido por Deus, adolescente. Você não precisa. Em Cristo você é amado, não porque você é perfeito, não porque você é melhor do que o outro. Você é amado incondicionalmente pelo Senhor. E a palavra diz que Ele nos amou antes da fundação do mundo, irmãos. Ser completamente conhecido e ainda assim amado. A glória também pode ser pertencer, sem precisar se encaixar em todas as modas. Como nós já falamos, uma das maiores dores da adolescência é a sensação de não pertencer. E para isso, a pessoa, você tenta muitas vezes mudar o seu jeito. Você muda a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, a sua maneira de vestir, a sua maneira de pensar, convicções que você tem. Às vezes você tem algumas convicções que você aprende na igreja, e às vezes para se adaptar lá fora, você muda até as suas convicções.
sobre Deus, sobre a palavra. Mas a gente precisa entender, irmãos, que essa tendência passa para ser aceito, né? Essa tendência, você mudou, em algum momento você vai ter que mudar, porque você vai ter sempre essa necessidade de aceitação, o grupo muda, as opiniões mudam, a aprovação de hoje não pode ser a aprovação de amanhã, mas em Cristo, você, adolescente, encontra um pertencimento mais profundo, porque você sabe que você faz parte da família do povo de Deus. Você é família do Senhor. E neste aniversário, né, da UPA, a gente olha para vocês como a igreja de hoje, não é a igreja do amanhã, como parte vital do corpo de Cristo. Vocês foram chamados para viver aqui como filhos de Deus, para testemunhar do reino. E muitas vezes o texto vai falar em algumas passagens, aqui em alguns momentos, com gemidos inexprimíveis, né? Até a criação geme por causa do pecado. Os eleitos gemem. O Espírito Santo geme, vocês vão ver no versículo 26, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Nós somos chamados hoje, vocês são chamados para viver como filhos de Deus, para a glória de Deus, testemunhando do reino. Não mude a sua consciência para obter uma aprovação temporária. Não abandone a verdade para continuar pertencendo a um grupo. Procure amizades que aproximam você de Cristo. Aprenda a distinguir entre ser rejeitado por fidelidade ou ser rejeitado por qualquer outra coisa. Eu sou rejeitado por qualquer outra coisa, mas eu não vou ser rejeitado por ser fiel a Deus. Se quiserem me rejeitar, mas eu permanecerei fiel a Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui para chamar a responsabilidade coletiva da igreja. E primeiramente aos pais aqui presentes. Eu dizia, pais, ouçam e discipulem os seus filhos. Indo além do controle, né? O primeiro chamado aos pais é o ensino. E há uma diferença entre controlar e discipular. O controle se preocupa com o comportamento externo, simplesmente. Que a criança obedeça, que o filho obedeça, que ele não se desvie, que ele frequente a igreja. O discipulado, ele vai além. Não está preocupado só com o comportamento externo do filho. Ele está preocupado com o coração. Pai e mãe, você tem que estar preocupado com o coração do seu filho, com aquilo que a criança, o adolescente, os jovens estão construindo por dentro, naquela região que ninguém consegue ver, mas o Senhor consegue observar. Pais, se preocupem com o coração dos seus filhos, onde tudo decide, né? O discipulado, irmãos, ele exige tempo. Então, pais, vocês têm que ser presentes na vida dos seus filhos. Vocês têm que estar dispostos a largar, muitas vezes, isso aqui que toma muito tempo, ou a televisão, ou o trabalho, que você se dedica demais, ou qualquer outra coisa. Deixar determinadas conversas que você tem, comportamentos que muitas vezes não é saudável, ou não está sendo muito bom para os seus filhos. Discipular os filhos é a obra mais gloriosa e mais exigente que um pai pode realizar. E ninguém toma o lugar dos pais nisso. A escola dominical não fará, o pastor não fará, o acampamento não vai fazer. Eles são complementos, é importante o auxílio, a presença do pastor, da igreja, dos professores, da escola bíblica, mas são complementos, não são substitutos do discipulado dos pais. Os pais são o pai é o primeiro discipulador do filho. E a Bíblia deixa isso muito claro. Irmãos, depois leiam lá em Deuteronômio e Efésios, né? Inculcar a palavra na cabeça dos filhos. Para os líderes aqui, líderes, formem adolescentes, oferecendo mais do que entretenimento, né? O segundo chamado aos líderes, assim, e pastores, e quem coordena ministérios, professores de escola bíblica, né? É a advertência direta, né? A próxima geração não precisa mais de entretenimentos. Não precisa mais. Entretenimento é bom, irmãos. Mas o que as crianças, os adolescentes precisam é da palavra de Deus. Há uma tentação no ministério de adolescentes jovens, né, de confundir atração com formação. E se os adolescentes se divertem, né, se o ambiente é animado, se há pizza, se há jogos, se há música, se há brincadeira, então, e naquele momento há uma alegria, então está tudo dando certo. Mas dá certo por qual métrica? Qual o padrão que a gente está medindo? É a frequência apenas? É o engajamento momentâneo nos encontros, nos acampamentos? É a ausência de reclamações? Essas medidas, irmãos, são muito frágeis para sustentar uma fé.
e uma fé que vai fazer com que ele passe por sofrimentos. Mais adiante a gente vai ver. Formar na palavra não significa também, irmãos, premer sermões expositivos em adolescentes como se eles fossem adultos em um seminário, mas significa entrar no mundo deles, na realidade deles, com as Escrituras, mostrando que a palavra fala a ansiedade que eles sentem, mostrando que a solidão que eles experimentam no meio da escola, a crise de identidade que os consome nas redes sociais, o sofrimento que eles já conhecem e ainda não saibam nomeá-los, a palavra tem resposta para essas coisas. E ao fazer isso, a gente aponta para a glória. Existe algo maior do que tudo que você está sentindo agora, no seu coração, adolescente. E mostrar para ele que esse algo maior é Cristo. Um líder que forma na palavra, ele não está construindo um evento, ele está construindo pilares internos na vida do adolescente, que mais adiante, quando ele passar pelas crises, pelas perdas, pelas decisões, ele vai ter solidez. E é nessa hora, irmãos, que não é uma pizza, não é uma música que vai sustentar os adolescentes, mas é a palavra de Deus. Uma palavra para os demais adultos aqui: sejam exemplos coerentes. Irmãos, nós adultos temos que ser exemplos, porque eles observam a sua vida mais do que as suas palavras. Tem aquele ditado muito conhecido, a sua vida fala tão alto, seu testemunho, que eu não consigo ouvir as suas palavras. O terceiro chamado, é a todos os adultos da comunidade, não apenas aos pais, nem aos líderes, mas a cada homem e a cada mulher. É a advertência incômoda. A próxima geração, os adolescentes, estão observando os adultos. E o que eles veem fala mais alto do que tudo que você possa dizer, como eu falei há pouco. E coerência, eu também preciso ressaltar, que não significa perfeição, irmãos. Os jovens não precisam ver adultos impecáveis, mas precisam ver adultos sinceros e honestos. Adultos que reconhecem as suas lutas, que não escondem as suas feridas, mas que demonstram algo que os sustenta. Um adulto diz: eu também sofro. Eles têm que ver que os pais sofrem, os amigos sofrem, os adultos sofrem, mas ele diz assim: eu sei em quem tenho crido. Nós podemos dizer: nós sabemos em quem temos crido. A coerência é a linguagem mais eloquente da fé. Quando os jovens veem adultos que perdoam quando poderiam vingar-se, que são generosos quando poderiam reter, que mantêm a esperança quando tudo ao redor desmorona, esses adolescentes já estão vendo aí a glória de Deus. Não como conceito, mas como vida. Estão vendo a glória que é revelada dia a dia em nossa vida, como Paulo escreveu. Essa caminhada dos adolescentes, assim como a nossa, aponta para a mesma transição. A nossa maior esperança, irmãos, não está no conforto que nós temos, mas a esperança que temos numa glória maior, incomparável, que está por vir. Então, ser completamente conhecido e ainda assim aceito, apesar de ser conhecido dos defeitos, pertencer sem precisar se encaixar, tem um propósito maior, irmãos, do que ser popular. O mundo pode convencer o adolescente de que ele precisa impressionar, Ele precisa ter experiências, viagens, roupas, festas, mas a vida não precisa, para ser significativa, ter essas coisas, Um adolescente pode glorificar a Deus, eu diria aqui, sendo fiel na escola. Glorifica a Deus tratando alguém que está precisando lá solitário com bondade, defendendo um colega que está sendo humilhado na escola, ou que é escanteado, que é deixado de lado, recusando uma conversa maldosa, estudando com responsabilidade, sendo um bom aluno, tirando boas notas, orando por um amigo, servindo na igreja, testemunhando de Cristo, cuidando dos irmãos, usando os seus dons, que o Senhor já deu dons aos adolescentes, para abençoar os outros. A glória de Deus não é medida pelo número de pessoas que conhecem você, mas pela fidelidade com que você vive diante de Deus. Então, a verdadeira glória, além de você ser completamente conhecido, e assim, mesmo assim ser aceito, pertencer sem precisar se encaixar, ter um propósito maior do que ser popular, ter um coração que não precise fugir da dor. O mundo promete muitas vezes uma felicidade, irmão, sem sofrimento. O mundo promete uma felicidade sem sofrimento. E quando a dor
aparece, né, o adolescente pode concluir: eita, minha vida está dando errado, né? Algo aconteceu, Deus me abandonou. Todo mundo está bem, a gente vê todo mundo bem, mas só vê a gente mal, né? Todo mundo está bem. Eu preciso esconder o que eu sinto, eu preciso fugir para algum lugar. E às vezes a gente vai se refugiar internamente na tela, num quarto, num computador, e você fica lá recluso, você se afasta dos relacionamentos. Só que o texto e a passagem da Bíblia, irmãos, nos oferece uma esperança mais madura. O cristão, e você adolescente, não precisa fingir que não sofre. Você pode gemer, chorar e esperar. O sofrimento é algo geral, irmãos, e é conhecido por todos nós, e é global. Todo mundo sofre, não há ninguém que não sofra, não há ninguém que não sofra. O sofrimento não é uma ilusão ou falta de fé. O sofrimento, irmãos, é a marca de um mundo caído. Paulo não trata a dor como uma exceção, mas como uma regra, né, que infelizmente alcança a todos. E temos a falsa ideia de que outros sofrem mais do que nós, de que a nossa dor é única, né? Ou como eu sofro, né? A gente acha que sofre mais do que outros, e tem tanta gente sofrendo mais do que a gente, irmãos. O sofrimento é a linguagem, eu vi um comentarista dizer, o sofrimento é a linguagem universal da humanidade após a queda, após o pecado. Há uma falsa expectativa, irmãos, de que a vida cristã deve ser sem sofrimento, né? O Evangelho não promete isso, imunidade contra a dor, mas promete companhia na dor. Há uma teologia aí de triunfalismo, né, que prega saúde e riqueza, mas isso é estranho ao Novo Testamento. Por quê, irmãos? Como era que Jesus era conhecido? Homem de dores. Homem que sabe o que é padecer. O servo não pode ser maior do que o seu Senhor. Se Jesus sofreu, por que nós não vamos sofrer, irmãos, também? Filhos, herdeiros e participantes do sofrimento de Cristo. Vejamos o versículo 17, irmãos. Diz assim: ora, se somos filhos, nós somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A marca do herdeiro de Deus não é apenas a alegria do Espírito Santo, é a alegria também, irmãos. E deve ser a maior parte do tempo. Nós devemos ser alegria porque temos motivos para estar alegres. Mas a marca do cristão também é a disposição para carregar a sua cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. O sofrimento por amor a Cristo, irmãos, é o selo de autenticidade da nossa adoção, né? A glória futura não é uma promessa de que não haverá problemas hoje. É a promessa de que esse sofrimento que nós temos e que nós passamos, irmãos, não será eterno. E que Deus estará presente em todo o caminho e em todo momento durante o nosso sofrimento, aquilo que nós estivermos passando. Eu queria pensar, imagine um adolescente caminhando à noite na rua, né, e ele viu uma vitrine, né, muito iluminada, né, e dentro dessa vitrine há roupas, celulares, viagens, festas, carros, imagens, pessoas sorrindo, e tudo parece perfeito. A vitrine diz assim: entre aqui e você será feliz. Aí ele entra, e ele começa, e ele descobre que ele precisa continuar. Para continuar satisfeito, ele precisa estar acompanhando as novas tendências, comprando, mudando, se adaptando, vivendo, mudando a sua aparência constantemente. Então, a vida naquela vitrine termina, que ela promete, ela nunca entrega o descanso, né? Mais adiante, esse adolescente está andando e vê uma casa simples, com a luz acesa, e um pai lá sentado esperando. Eu queria que a gente pensasse agora, a gente comparasse e visse a diferença. Na vitrine, o adolescente, ele é tratado como um consumidor, mas na casa, ele é recebido como filho. Na vitrine, o seu valor depende do que ele possui e do que ele apresenta. Na casa, ele é amado, antes de conseguir provar qualquer coisa. Na vitrine ele precisa sustentar uma imagem, mas na casa ele pode até confessar os seus pecados ao Pai, e ele vai ser transformado. Na vitrine há um brilho passageiro, mas na casa há uma glória eterna, irmãos. Uma outra ilustração também que a gente pode pensar, um palco secreto, dois adolescentes. O primeiro está sempre em um palco, né?
Ele é aquele melhor aluno da escola, aquele aluno que é sempre visto, né? Ele é admirado, recebe elogios, ele parece ser muito feliz naquele momento que ele está sendo reconhecido. Mas quando as luzes se apagam, ele está num momento solitário, ele pergunta: se ninguém estiver me olhando, será que a minha vida ainda terá valor? Há um segundo adolescente que não está naquele palco, ele ora no seu quarto, ele luta contra as tentações, ele ajuda os seus pais em casa, ele perdoa os amigos, ele permanece fiel, ele tem uma vida simples. Aos olhos do mundo não parece glorioso, mas aos olhos de Deus, esse segundo está experimentando uma glória que já começou a ser formada nele, que aquele primeiro não tem. A glória do mundo, irmãos, depende dos palcos, das luzes, né? A glória de Deus, ela permanece mesmo quando você estiver num quarto em silêncio. A gente pode pensar assim, irmãos, o adolescente cristão, ele não precisa esperar chegar no céu, ou nós não precisamos esperar para começar a desfrutar dessa herança, que nós vimos lá no versículo 17. Você já pode chamar Deus de Pai, você hoje já pode ser guiado pelo Espírito Santo, experimentar consolo, vencer as tentações, você pode perdoar, servir com alegria, receber a direção da palavra, entrar com comunhão na igreja, encontrar comunhão, viver com esperança, escolher a santidade, resistir à pressão do grupo. Hoje, adolescente, você já pode dizer não ao pecado e dizer sim à vontade de Deus. A glória futura, ela será completa, visível e incorruptível, mas as primícias, irmãos, já estão presentes. Na continuidade do texto, se você observar, né, nós recebemos as primícias. Versículo 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo. Hoje nós ainda lutamos contra o pecado, mas nós não vivemos mais dominados pelo pecado, irmão. Se a sua vida está dominada pelo pecado, repense, e ore, e vá aos pés do Senhor. Temos a presença do pecado, mas o pecado não pode mais dominar a nossa vida, irmãos. Hoje ainda sofremos, mas recebemos o consolo do Espírito Santo. Hoje, nós ainda não possuímos a plenitude da herança, mas nós já podemos viver como filhos e herdeiros. E eu tenho algumas perguntas para fazer aos adolescentes aqui. Se ninguém pudesse curtir, comentar ou compartilhar aquilo que você posta, você ainda sentiria que você tem valor? O que você está buscando para se sentir feliz? Uma aprovação que muda todos os dias? Ou você está buscando a presença do Pai, que não muda nunca? O amor dele por você? Qual é a promessa de felicidade que mais tenta enganar você? Isso vale para todos nós, não só para os adolescentes. Qual a promessa de felicidade que mais tenta nos enganar? Você quer apenas parecer bem ou deseja realmente ser transformado pelo Espírito Santo? Que hábito, pense nisso, conteúdo ou relacionamento está ocupando o lugar que deveria pertencer a Deus? Você está usando a tecnologia ou está sendo dominado por ela? E a outra pergunta que eu diria: em que área você precisa aprender a dizer não ao pecado? E concluindo, irmãos, eu queria que a gente pensasse: qual a glória incomparável do porvir? Que glória, irmãos, incomparável do porvir é essa? Qual é a glória incomparável do porvir que está aqui? Porque assim tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados à glória que há de ser revelada em nós. E eu estava meditando e refletindo no meu coração, e a gente pensa: a maior dádiva, quando o Senhor voltar, né, a gente vai andar por ruas de ouro, né, mar de cristal, vai ter uma vida plenamente feliz, uma vida longe do pecado, né, uma vida longe da dor, longe do choro, da fome. Não haverá mais doenças, uma quantidade de bens e riquezas. A gente pode pensar, né? Qual é a maior dádiva incomparável, irmãos? E eu falei agora há pouco, nessas palavras, mas eu penso, irmãos, a maior dádiva, a maior glória que nós temos e que vamos receber do Senhor é exatamente ser livre do pecado, para desfrutar plenamente da presença de Deus. Nós hoje somos livres do poder do pecado, irmãos, mas nós
vamos ser definitivamente livres da presença do pecado. Hoje a gente pensa, ou os jovens pensam, adolescentes, que a verdadeira a liberdade, né, é a possibilidade de fazer o que quiser, né? Eu sou livre porque eu posso fazer o que quiser, o que me der na telha, né? Mas nem tudo que parece liberdade é liberdade. Você pode dizer, eu faço o que eu quero, né? Mas você não consegue controlar a sua raiva, você não consegue controlar a mentira muitas vezes, não consegue controlar a amargura, não consegue controlar a necessidade de aprovação, o consumo compulsivo, a comparação com os outros. Às vezes pior, irmãos, não consegue controlar a sensualidade, não consegue controlar a pornografia, não consegue controlar vícios de uma forma geral. O Espírito Santo, em Romanos 8, nos ensina, né, o que é que conduz à verdadeira liberdade, né? E ser livre, irmãos, não é obedecer a todos os desejos. Porque o pecado é que destrói a nossa comunhão com Deus. Eu pensei, irmão, não há nada mais glorioso, não há glória comparada ou bênção maior de Deus do que poder não pecar contra o Senhor. Nós vamos ter uma vida maravilhosa, livre de muitas coisas. Mas a verdadeira liberdade não é fazer o que você deseja, é não ser dominado por tudo que você deseja. O mundo diz assim, siga os seus impulsos. O Espírito diz, você não precisa ser escravo dos seus impulsos. O mundo diz assim, faça o que te der prazer agora, faça o que te faz feliz. O mundo diz assim, o Espírito diz, por sua vez, viva de modo que você possa desfrutar da presença de Deus para sempre. E eu penso, irmãos, que a maior bênção da glorificação será a impossibilidade de pecar. O pecado, irmãos, é a única coisa que nos afasta de Deus. Na glória do porvir, a gente vai ser finalmente livre da presença do pecado, para desfrutar plenamente da presença de Deus. Porque o Evangelho, irmãos, não é sobre o que Deus nos dá, não é sobre a salvação que Ele nos dá simplesmente. Não é que Deus quisesse só nos salvar do pecado. Ele nos salva do pecado. E Ele nos chama a um relacionamento com Ele. A um relacionamento que a gente já pode desfrutar agora. A glória que o mundo oferece, né, a nós, aos adolescentes, de ser vistos, né, passam, são instantes. Mas a glória que Deus promete faz com que nós sejamos conhecidos, amados, transformados e recebidos. A glória, irmãos, não é um lugar, não é um momento onde a gente vai desfrutar de maravilhas, mas a glória é uma vida plenamente reconciliada com Deus, uma vida livre do pecado, uma vida cheia da presença do Espírito Santo, uma vida orientada eternamente para a comunhão com Deus. Essa é a verdadeira glória, irmãos. Mas hoje, nós já, se há uma coisa, irmãos, o pastor Célio já disse isso, eu nunca esqueci, se há uma coisa que nós devemos ter medo, deve ser medo de pecar. De nenhuma outra coisa a gente precisa ter medo. E os adolescentes são chamados a isso, a ter uma vida santa na presença do Senhor. Uma vida sem pecado, porque a glória que há de ser revelada em nós é isso. Eu gosto de um testemunho, já para concluir, que a gente pode ter, irmãos. Não é uma vida perfeita e não é uma vida para ser elogiado pelos outros. Mas é uma vida que glorifica a Deus, e é um exemplo que os filhos de Russell Shedd disseram a ele. Um dia chegaram assim para ele, pai, nós só sabemos que o Senhor é pecador, porque a Bíblia diz que o homem é pecador. Porque pela sua vida conosco, pelo seu testemunho conosco, nós não vemos pecado na sua vida. Tal era o testemunho, tal era a vida do Russell Shedd para com os seus filhos. A palavra diz que é pecador, mas pela vida que ele tinha com o Senhor, os filhos não viam pecado naquele pai. Infelizmente nós temos pecado, irmãos. Em alguns momentos nós vamos tropeçar e temos a possibilidade sempre de se reconciliar, mas não percamos, adolescentes, saiba que a glória maior que você pode desfrutar agora é da presença de Deus. Há uma glória futura onde a gente vai estar completamente livre desse pecado, mas agora nós já podemos desfrutar dessa presença do Senhor Jesus. Não deixe que nada estrague o seu compromisso com o Senhor.
Não deixe que nada estrague o seu relacionamento com Ele. Isso vale para todos nós. Que nós possamos saber que tudo o que nós precisamos, o que mais precisamos, é da presença de Deus na nossa vida. A glória maior que haveremos de ter mais adiante é exatamente não pecar contra o Senhor. Mas que o Senhor nos ajude e não nos deixe pecar contra Ele. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, porque o Senhor se revelou a nós, o Senhor nos adotou como filhos. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos de sermos filhos, amados pelo Senhor, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, muitas vezes, de vivermos uma vida egoísta, voltada para nós mesmos. Mas, Pai, neste momento, Pai, eu quero orar por esta igreja, orar pelos adolescentes que estão comemorando o aniversário. Nós louvamos o Senhor pela vida deles, pelo compromisso que eles têm com o Senhor, pela demonstração do serviço, que o Senhor possa estar guardando as suas vidas, Senhor, os seus corações, as suas mentes, o seu espírito, eles possam ser cheios do Senhor, que nós, ó Deus, não só os adolescentes como nós, tenhamos medo de pecar contra o Senhor. Não nos deixa pecar contra Ti, Pai. Nos ajuda a sermos fiéis, não nos deixa fazer a nossa vontade, mas que nós possamos dia a dia fazer a Tua vontade, e o Teu nome seja glorificado, e as pessoas lá fora, Senhor, possam dar glórias a Ti, através do testemunho desta igreja, Senhor. Abençoa a vida dos pais, dos adultos, que sejam exemplos para esses adolescentes, da sua liderança, que o Senhor dê sabedoria, e o Teu Espírito Santo possa guiar, Senhor Deus, a vida dele e as nossas vidas em todo momento. É assim que nós oramos, Senhor, e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.